Fala, meus queridos e minhas queridas, está começando mais um PaivaCast, o oitavo aqui dos canais Sexta e Falta. E hoje a gente vai trazer um tema diferente aí. De novo, vou primeiro exaltar esse cenário. E hoje eu vou exaltar também porque tem tudo a ver, o contexto tem total relação. Então, a gente geralmente costuma colocar as camisas de frente, né? Hoje a gente deu uma mudada aí, Shaquille O'Neal e Zion Williamson. O 12 ali do Rockets a gente preferiu deixar pela primeira vez ali de frente, né? Daria até pra fazer um ranking aí de quem é o melhor, hein? Da posição ali, mas não vai ficar pra hoje não. Hoje a gente vai falar, vou exaltar aqui, né? O PaivaCast, tá aqui o Paiva. E pra quem suspeita, eu já tenho certeza que é uma camisa do Flamengo. Os três aqui são flamenguistas, então... Os três são Paivas, os três são flamenguistas, então nada mais justo. E é justamente por causa do Flamengo que a gente vai começar o assunto daqui da NBA. Pra quem não sabe, pra quem tá fora aí de contexto total, rolou uma troca de gentilezas, de carícias no vestiário do Flamengo. Comemoração. Na última vitória do Flamengo. O flamenguista não tem um dia de paz, irmão. Porra. Até quando ganha... Tá achando que é mais caída? Não, calma aí, mas sempre tem uma crise no Flamengo, melhor, Sempre né? tem. A paz a gente já teve. O preparador físico do Flamengo, Pablo Fernandes. eu tava na dúvida se era Fernandes ou Hernandes. Eu também. Fernandes deu um soco no Pedro, o atacante Pedro do Flamengo. Foi demitido, pediu demissão, foi demitido, né? A gente sabe como funciona. E isso aí tá querendo ou não, ofuscou toda a vitória do Flamengo e que foi uma boa vitória, inclusive, para falar sobre o soco. Além dos socos, teve uns 3 tapas antes, vale ressaltar. Você tá Aqueceu. avisando, exatamente. Foi preparando ali, foi dando a mira para dar o soco. O Pedro não quis aquecer, ele aqueceu, pô. Exatamente, Isso tudo porque o Pedro não quis aquecer, o preparador não gostou, e aí resolveu lutar. Aqui a gente não é a favor da violência. Só contra idoso, que idoso é covarde. Eu também. Mas de verdade é que a gente não é a Nem favor da contra o violência, idoso. nem contra o idoso. Beleza, YouTube, nem contra o idoso. Mas gerou muita repercussão, a condição da imprensa aí até questionável. E a gente vai usar esse parâmetro, esse gancho, para falar dos top socões da NBA. É só no top, Rogério. Só socão top. Rogerinho, aqui, eu vim a caráter aqui. Total referência ao choque de cultura, inspiração aqui, a gente não nega. Não. Não é não? Então... Referência de humor no Brasil. Exatamente. Top socões da NBA. E a gente vai começar com o mais emblemático recentemente, né? O atleta Draymond Green deu um belo de um socão no ex-atleta do Golden State agora, Jordan Poole. Olha onde chegamos. Estamos comentando socos. Mas porque acaba que na verdade, agora falando bem sério, acaba que na verdade o soco ele depois ele acaba sendo esquecido e vira uma sequência de consequências dentro daquele soco. Como influenciou. Acho que a gota d'água no Golden State, né? Vamos recapitular aqui antes de dar o veredito, vamos dizer assim. Início da temporada passada, né? Treinamentos da temporada passada. Rolou uma briga entre o Draymond Green e o Jordan Poole num treino do Golden State antes de começar, né? O principal ponto, né? Vazou. Porque a gente sabe que tem vários top socões aqui que a gente sabe que a gente nem sabe que estão aí na história e a gente nem sabe porque não vazou para a imprensa. Mas assim como o do Pedro, que a gente usou como gancho aqui, o do Draymond Green com o Jordan Poole vazou e... Com base. E acho que o grande ponto, e aí que cabe a comparação também, o do Pedro, a diretoria de Flamengo e Golden State agiram de maneira diferente. Acho que por isso que impactou tanto no Golden State, mais do que talvez impacte no Flamengo. Se Deus quiser. Tomara. Que o Draymond Green continuou, ele não foi nem punido, né? Nem comigo. Ele não foi nem punido. No primeiro jogo da temporada ele já estava lá à disposição jogando. Então... ao meu ver, foi até uma conduta bem errada do Golden State.
O Draymond Green é um ídolo da franquia, isso é inquestionável. Provavelmente vai ser um Hall da Fama. Eu vi até num outro podcast agora que foi questionado sobre essa garantia do Draymond Green ser um Hall da Fama. Eu já acho que ele vai ser um Hall da Fama. Faz parte dessa dinastia do Golden State e aí meio que fica a sensação de que passou pano, né? Que não tomou uma atitude mais drástica para uma situação que é complicada. Um soco na cara de um companheiro é difícil. Acabou que a temporada seguiu, o Golden State não teve um bom ano, isso é inquestionável, assumiu em sétimo no playoff, né? Foi eliminado por Lakers, venceu na temporada, no primeiro jogo, mas foi eliminado por Lakers. E até hoje esse assunto estava reverberando ainda sobre esse soco. Então realmente foi uma coisa que impactou, se até hoje está sendo falado. Impactou aí o soco do Draymond Green. A resolução aconteceu agora nessa free agency, né? Renovou com o Draymond Green e mandou o Jordan Poole pro lugar. É quase a casa do chapéu, né? Exatamente, mandou assim. Pra onde eu posso. Tipo, se pudesse ser uma franquia pior, eles tinham. Mandou pra. Mandaram pro Knicks, né? Não, que o cara do Vasco falava, pra Sibéria. Mandou pra Sibéria. Mandou pra Sibéria, o Eurico Miranda, que é pra Sibéria. Mandou pra esse nível aí. Apesar que, assim, o Jordan Poole ainda tem uma carreira longa e é um cara jovem, né? Pode ir até. Espero que ele não fique muito afetado por conta disso. Acho que é um cara que a gente até torce para que tenha uma carreira um pouco melhor aí. Precisa tomar as decisões melhores na vida, principalmente durante o jogo. Já vou passar a bola aí porque o Top Socãos aqui vai ser cada um elencando um. Se tiver alguma coisa para acrescentar, acrescenta já no embalo aí. Porque tem Top Socão aí a rodo pra gente comentar. Vou acrescentar que teve uma atualização aí nesse caso, né? Recente. O Draymond Green falando no podcast dele. E ao contrário do que eles diziam no começo, não foi um soco de reação. O que tira ainda mais os motivos do Draymond Green. Ou seja, não foi que o Jordan Poole falou alguma coisa do Draymond Green. Não, pelo jeito foi justamente isso. O Draymond Green falou que ele passou da esfera de ser homem. Mas em vários, no coletivo de discussões. De postura isso, dentro do grupo. Isso, então. não foi que ali ele falou alguma coisa que especificamente. Isso. Não foi aquilo ali que, tipo, ele já dava puto, ele falou alguma coisa, ele. Então. Ponto negativo pro Draymond Green. Né? Mais um. E ponto positivo pro Jordan Poole, que não entrou de novo nessa conversa. Qual é o ponto positivo do Draymond Green? O ponto positivo do Draymond Green é que ele é um atleta muito valorizado. São uns 30 milhões que ele vai ganhar por ano. Eu acho bem positivo esse ponto. Não, é um ponto extremamente. Eu queria esse ponto positivo. Fala aí, Arthur. Uma coisa que eu achei engraçada Achei engraçado. dessa confusão. Achei engraçado. Porque tem aqueles aplicativos, né? A pessoa vai gravando o host, vai aparecendo o time e tal. Pra fazer um time, né? Jogadores que tem. Aí apareceu o Washington Wizards pro Draymond Green. Aí ele não se segurando, começou a rir, tá? Aí cai o Kuzma. É brincadeira, pô. Trazendo aí o segundo socão do Top Socão. Sim. Eu vou trazer o socão do Jordan, não quer? Que foi um socão educativo, né? Socão conciliador. Foi um socão vencedor. Pro bem. Soco do bem. Um soco do bem. Um soco do bem. Um soco do bem retrata bem. Brincadeiras à parte aqui, nem fazendo logo o disclaimer que a gente não quer glamorizar a violência no esporte, né? Jamais. E até fica meio folclorizado essas cenas, né, e tal, mas claro, pô, sempre são decisões muito imbecis, né? Com perdão aí, YouTube. Mas quando eu peço desculpa pro YouTube, eu peço desculpa pro microfone sempre, tá ligado? Com perdão aí pro YouTube, mas, pô, é muito imbecil, pô, é uma decisão bem estúpida, tá ligado? Bater em outra pessoa é um negócio estúpido no esporte, ainda mais porque não tem nenhum contexto do cara, o cara não tem nada que o cara possa fazer pra justificar, não é que o cara tava, entendeu? Porque às vezes na rua, num lugar muito distante aí, às vezes os caras se irritam, né? Com algumas coisas que os caras... Tá errado também. Isso, tá errado também, mas pelo menos Mas no esporte quebra total o valor que você cultua. Exato. Ali dentro da... E aí esse do Jordan foi mais um desses, foi um socão educativo, perdão da piada. E um socão vencedor, porque esse foi um título, não tem isso. O cara sabia ganhar título. Então, se todo mundo viu aqui o Last Dance, eu suponho. Se não viram, dá uma olhada lá no canal de streaming aí. Famoso canal de streaming.
E... Bom, esse socão foi marcante porque só veio à tona mesmo depois e nesse Last Dance falaram várias coisas agressivas que o Jordan fazia e o soco foi o mais claro, assim, né? De tentar derrubar o atleta de que estava com o pé machucado, esse tipo de coisa, e o Jordan jogava como incentivador, né? Não sei por que o Jordan julgava isso como incentivador. Aí uma resposta de Michael Jeffrey Jordan, se ele quiser responder aqui ao canal, estamos dispostos a recebê-lo. A hora que ele quiser. Se ele quiser Também esclarecer. tem que marcar o horário aí também, Se fosse o LeBron, você marcava qualquer hora. né? Também tem que marcar o horário que aqui a gente é Profissional. ocupado. É. Aqui tem obrigação pra caralho mesmo. Eu acho que é isso, né? O soco do Jordan foi esse socão educativo. E aí tem o próximo socão, que eu já vou emendar aqui. Se alguém tiver mais nada acrescentado do Jordan, tem. Não, só um detalhe do Jordan, só pra contextualizar mesmo, pra mostrar que é vencedor. Pro Jordan aquilo ali foi e pro grupo, né? Aquilo ali foi o divisor de águas pra conquistar aqueles 3 finais ali, né? Os últimos 3 títulos do Jordan. E talvez, pensando até no efeito borboleta aí, o Steve Kerr ganhando essas dinastias aí Tudo no faz um futuro. Aqui, ó. Tá É. vendo? Tá vendo? É educação. O soco do bem. Somos contra socos da educação, somos contra a violência doméstica. Eu queria falar, primeiramente, já desculpa o YouTube, né? Desculpa, YouTube. Mas tem gente que merece um soco aí, né? Que isso! Isso é verdade, merece, isso é verdade, mas isso é verdade. Né? não vai ser a gente que Não vai dar. precisa dar, É. outra pessoa dele. Eu não. Mas só isso mesmo. Era esse seu disclaimer. Só isso. Eu já vi pedir desculpa antes, então. Tô tranquilo. Não sei se era o caso do Jordan e do Steve Kerr. Nesse caso aí, eu acho que pelo contexto que falam, Tinha uma o faísca. Jordan deu uma exagerada. Isso. Mas Tinha enfim. passado o ponto, passou o ponto. Todo mundo falou Perdeu que a não. linha. E ele até pediu desculpa pro elenco e tal, foi uma coisa... Aparentemente, o clima lá no Chicago... sem contar que o Jordan era um jogador mais importante que o Draymond Green para o próprio grupo, né? Apesar do Draymond Green sim. ser muito importante, o Draymond pouco jeito. Mas o Jordan conseguiu contornar melhor a imbecilidade dele. Mas acho que a gente vai chegar num top socão que o cara talvez tenha merecido um pouco, tomar. Mas segue o baile. Com certeza o cara merece tomar. Tá, boa. Realmente, você tem seu ponto. O próximo que também é recente, mas também não é tão destaque como o do Jordan Poole, foi o do Gobert no companheiro Kyle Anderson, o Slow-Mo, que tem essa atitude meio lenta de ser mesmo. E somos contra as pessoas lentas, inclusive. Velocidade, eu quero velocidade. Principalmente no esporte. Você é lenta no esporte, brincadeiras à parte, não pode soco. De novo, né? Vou ficar lembrando isso aqui, Top socão a gente tem que ao mesmo tempo exaltar o soco. trazer um papel para a sociedade. Exatamente. E aí esse socão do Rudy Gobert foi no meio do jogo, eles tiveram uma discussão no meio do jogo, mas os boatos são que eles vinham discutindo ao longo dos jogos. E aí, ali no meio do jogo, o Gobert deu um soco no pedido de tempo do próprio treinador Foi mesmo. e saiu da quadra. E aí foi isso. E ele perdeu o jogo contra o Lakers depois, que podia ter garantido ao Minnesota um matchup melhor contra o Memphis e não contra o Denver. Porque vale lembrar que Lakers nem Miami Heat... Não, o Lakers não ganhou nenhum jogo, o Miami Heat ganhou um. E o Minnesota também ganhou um. Não era um time horroroso. Dava pra fazer alguma graça contra o Memphis, né? Mas vou até jogar aí, Arthur, você que é fã do LeBron James. Eu queria saber se com o Gobert em quadro seria diferente. Acho que não. Acho que daria no mesmo, né? Mas eu acho que esse soco aí foi meio de qualquer jeito, né? Foi meio de qualquer E jeito. foi um bonito soco também. Acho que dos socos que a gente tá falando aqui, ele vai falar de mais um que foi gravado, né? Uhum. Mas 3 foram gravados e esse não. Esse gravado foi o soco assim, menos impactante, eu achei. Dos gravados, né? Dos gravados. E esse, diferente dos outros dois, esqueci de falar, esse foi em quadra, né? Não isso. foi no treino. Os outros dois primeiros foram no treino. O do Draymond Green depois saiu. Saiu. O único que foi gravado foi o Steve Kerr. É verdade. Michael Jordan. Mas já partindo pro outro soco, né? Só um detalhe desse aí rapidinho. Acho que a galera não gosta muito do Gobert por conta da história lá da Covid, né? E que o Gobert deu uma aloprada braba naquela época. Pegou as coisas, um bagulho bizarro. Hoje vendo, já era feio naquela época, hoje é pior ainda. Eu acho que isso aí favoreceu. O Kyle Anderson vai jogar pela China, aí eu já não sei se tem alguma relação, entendeu?
Enfim, Aí vamos. Aí leu. Foi além. Aí foi Vai além. jogar pela China no campeonato Mundial. aí que vai acontecer no final do mês. A gente vai falar ainda Vai sobre o trazer campeonato. aqui. A gente vai trazer um episódio sobre Bem o interessante Mundial. a Copa do Mundo masculina de basquete. Então, partindo pro próximo soco, né? Acho que é o mais famoso da NBA, foi uma das brigas mais... Porque não é entre jogador e torcedor, né? Que é o Ron Artest, que posteriormente começou a ser chamado de Metal World Peace, né? Autodenominado, É. auto-intitulado do Metal World Peace. Ironicamente, né? Que Claro. é Meta Paz Mundial. Ele se chamou disso, depois de aloprar e jambrulhar o coleguinha no soco, o torcedor. Detroit Pistons. O contexto que aconteceu é basicamente que o Indiana estava em ascensão, o Detroit batia muito e eles nunca ganhavam em Detroit, né? Contra os Pistons e, obviamente, contra os Pistons, né? Mas, basicamente, o Ron Artest sempre foi um cara meio agressivo. Tinha um outro cara também que sempre foi, esqueci qual é o nome dele agora. E, basicamente, o cara chegou pro Ron Artest e falou, pode dar-lhe. Aí ele deu uma no Ben Wallace, começou uma confusão lá, ele deitou aquela bancada que fica ali para substituição e tal. E um torcedor teve a brilhante ideia de jogar uma cerveja num cara de 2,5 metros e 120 quilos. Com um histórico de violência ainda. É, com... Um doido, com todo respeito. Você Um vai no doido. zoológico, tá escrito lá, não cutuque a onça. O cara vai Cutuca a onça. e de gara curta, Se né? você entra num estádio NBA e tem um Metal World Peace, Você não vai. você não vai cutucar a onça, pô. Exatamente. Ele deve até frequentar o mesmo veterinário do The Rock. É uma piada de choque de cultura aí, pessoal, pra quem não tá ligado. Então, basicamente, o Artest subiu e... Pô, Devolveu- matou o cara na porrada. E depois Retribuiu a desceu... gentileza. E depois desceu outro cara que espectar ele de novo, ele deu um murro também, né? Esse é bem emblemático. Esse O é cara bem- vem e aí Já. arma pra ele, aí o teste, Qual foi, meu irmão? aí dá no cara. Tem um documentário ali. Tem um documentário na Netflix, isso. Falando sobre isso. É um ótimo documentário. Tomara que chegue um centavinho aí pra gente, né? É umas trocadas aqui, né? Dando essa Você moral, tem que né? cuidar pra falar o nome das empresas aí, pô. Ninguém tá pagando ainda não, pô. Pô, tem um documentário no céu, não. onde vai ser esse Rede documentário? Stream, Rede Stream. Eu falei Rede Stream do Live Dance. O Nzinho vermelho, você sabe qual é. Isso. Muito bom, muito bom. Untold, né? Tem várias Tem... assuntos sobre esses temas polêmicos, não só do basquete. É uma série legal pra quem curte esporte, né? Vale lembrar, antes de terminar esse top socões aqui nosso, que o Ron Artest estava numa ascensão na carreira. Isso. Pra quem não conhece, ou pra quem conhece ele Jeremy O'Neal também. Jeremy O'Neal. Era um time talentoso, um Tem time que cara eu tô brigava tentando o Red lembrar, Miller. Não, pô. Era o último ano do Red Miller esse ano. Eles estavam contados pra ser campeões, e aí rolou esse briga e eles perderam 2, 3 caras muito bons. Steven Jackson. O Stephen Jackson. É o cara que eu tava lembrando que batia chegou também. pra Que ele. também chegou junto na. E aí, Foram suspensos, né? foram Teve um isso. tempo grande. O suspenso. Ron Artest, quando voltou, já não voltou da mesma forma. Ele era um cara que fazia 20 pontos por jogo assim, nesse time. Assim, o cara que jogava Defendia. e defendia bem, era o primeiro time de defesa e tal. Então, pra quem conheceu o Ron Artest depois do tipo do Lakers, que ele mata a bola da vitória, ele foi muito mais jogador que aquilo. Que depois ele virou só o homem da porradaria do Kobe Bryant, no caso, né? Ele Teve confusão com o Kobe, depois Isso. começou a jogar com o Kobe. Era um jogador melhor do que passou a ser depois dessa confusão, que é óbvio, né? Uma confusão como essa não ajuda ninguém, né? Nem time nenhum, apesar do Mr. Jordan aí ter conseguido essa façanha. É verdade. Foi suspenso não só ele como outros jogadores, e o Indiana deu uma quebrada firme ali, justamente no último ano. Trocou jogador. Justamente no último ano do Red Miller, até uma forma de tentar buscar esse último título e não deu certo. Mas era um preço que, entre aspas, não logicamente nessa proporção, eles quiseram pagar, né? Por escolher um monte de doido no time, que é uma das coisas que eu aprendi aqui, meu irmão. Nada como um doido mais doido do que você encontrar um cara mais doido do que você. O remédio pra um doido é outro. Isso aí, É. o remédio pra um doido eu tava tentando é um outro mais ainda, né? Um outro mais doido ainda. Acho que foi o caso do Top Socão. Pra mim esse é o mais, esse é o que é o mais fura a bolha, né? Fura Acho que a o bolha. top secão é isso, somos contra a violência. Com certeza, no contra a esporte, violência. Contra em todos os locais. E contra socões educativos também, viu? Fica registrado aí. Violência não educa ninguém, só traumatiza. Paz! Fica aí a conscientização do canal Sexta Falta. Paz!
Agora a gente, logicamente que não tem tanta relação assim, mas muitas rivalidades aconteceram. Justamente. Tem alguns exemplos na NBA, a gente não quer. Acho que a gente nem vai entrar nesse mérito, eu acho. Talvez a gente até. Não, vamos entrar sim. Vamos entrar sim. A gente vai falar aqui sobre algumas rivalidades da história da NBA. Assim como o futebol, né, que a gente está mais ambientado aqui no Brasil, que a gente vê rivalidades regionais, assim como no futebol a gente tem mais essas rivalidades regionais. Na NBA eu acho que elas se caracterizam por jogadores, né, e também por momentos das equipes que estão atribuídos aos jogadores que estão ali, né? Mas sempre tem geralmente um jogador símbolo dessa rivalidade em cada time, e aí as franquias viram meio que só por aquele momento ali, não é por ser uma região, não é por ser um contexto histórico, é mais pela competição, pela disputa. Pela constante briga dos playoffs. Assim, né? Justamente, principalmente nos playoffs, né? Vamos combinar, né? Acho que os playoffs definem rivalidades que podem até se reverter na temporada regular. Mas eu acho que o playoff que simboliza realmente essa rivalidade, porque é aquilo que a gente fala, né? São 7 jogos, algumas vezes, né? São vários jogos, então isso aflora a rivalidade bastante, né? E o que vale lembrar é que times das mesmas divisões se enfrentam mais na temporada regular. Isso. Então, tem algumas rivalidades que a gente não vai tratar aqui, porque não são tão conhecidas, então a gente vai dar uma minimizada, mas que, por exemplo, Miami e Orlando é um jogo que chama atenção lá, pros caras de Orlando, pros caras de Miami. Então, tem coisas que são ali, localidades que a gente não vai debater aqui, né? Mas que tem lá, são micro rivalidades. Por exemplo, Boston e Nova York é uma rivalidade, apesar de não ter disputado nada importante juntos, porque também Nova York não são duas cidades muito grandes, né? Exato, e são perto, tá ligado? Boston e Nova York tem o Yankees e Red Sox, e tem o Knicks e o Boston, tá ligado? Então os caras não se bicam direito lá, tá ligado? E aí, bom, enfim, entre outros, mas a gente vai abordar aqui as mais nacionais lá, que mais polarizaram mesmo, né? Então. Justamente, vamos puxar mais por esse contexto de disputa, e a gente vai também por um caminho de tentar ver qual rivalidade foi mais destaque em cada década aí. A gente tem uma menção honrosa, né, que faz parte do nosso quadro Idoso é Covarde, que é o Will Chamberlain e o Bill Russell. Lógico que ele tá gastando aqui, tá brincando, né? Mas realmente fez uma rivalidade muito grande ali, meio desleal, eu diria, porque o Bill Russell amassou o Will Chamberlain, só que o Will Chamberlain é um jogador tão fora de série assim, né, pra época de mudar contextos da própria liga, então merece esse destaque, mas não merece, na nossa opinião, um aprofundamento, porque a gente já falou aqui em outros, né, que era uma outra NBA, cara. A gente valoriza. Quantos All-Stars tinha no Boston Celtics? 7, meu. 7 All-Stars no mesmo time, pô. Você vê, o Chamberlain ainda ganhou um campeonato ainda nessa brincadeira. E assim, eu acho que aquela época a rivalidade era tão grande, porque era a figura defensiva e o outro era a figura ofensiva, né? O Bill Russell era um excelente defensor e o Chamberlain é um excelente marcador, né? Um excelente pontuador. Deve ser daí que saiu, né? Que defesa ganhar título. Pode ser, porque ganhou bastante. Mas acho que no basquete mundial também tem isso, eu acho. De fato, então eu acho que se quiserem até ressaltar algum ponto dos dois, porque são jogadores realmente fora de série aí, né? Eu acho que vale alguma menção aí. Eu acho que foi a época que o Boston fez o nome dele, né? Construiu, né, a base, né? Acho que mais recentemente o Boston não teve tanto sucesso aí, né? Mas acho que... Mais recentemente ele tá falando dos últimos 30 anos. Os últimos 30 anos foi campeão uma vez. Isso. Foi pra final, 3? Ele perdeu outra pro Lakers, né? Eu não lembro de outra que ele tem. Foi agora, contra o Golden State. Exatamente. Perfeito. Ele foi campeão. Perfeito. Mas foi nessa época que ele ganhou 11 títulos do Bill Russell, não foi? Foi. Jogou também com grandes nomes, John Havlicek, Jojo White, o Bob Cousy jogou. Bob Cousy também. Aí você vê os nomes que o Will Chamberlain jogou, pô. Só o West. O Elgin Baylor. Acho que só, de resto. Pô, era todo ano, pelo menos 5 All-Stars no Boston, né? Acho que não tinha competição mesmo, não tinha o que fazer. Famosa panela mesmo. Panela mesmo.
não tinha regras, né? Então foi a roda e o Boston se consagra com um negócio de 60 anos atrás. Pois é, outra coisa que eu ia trazer aqui brevemente só sobre é que tinha poucos times na NBA naquela época. Então a probabilidade de ter jogadores concentrados, de mesmo os times chegarem à final, era muito maior. Isso. Você disputava entre... eu não lembro quantas franquias, mas era um papo de 8 franquias. Isso, por aí. E então era fácil, entre aspas, de você chegar à final, porque você enfrentava menos adversários, né? Aí fica aí a observação sobre essa época, e eu acho que já pode começar mesmo a destacar. Porque nessa época a NBA nem era tão popular, nem era tão lucrativa. E ela virou lucrativa. Essa rivalidade ela é um ponto-chave, né? Que a gente vai falar. Vai falar agora, é isso. Essa é a popularização da NBA na televisão, que é a época Bird e Johnson. O Magic Johnson e o Larry Bird. Jogando pelo isso. O jogo do Boston e do Lakers de novo, né? Um pouco mais equilibrado dessa vez. Um pouco mais equilibrado dessa vez, com certeza. Apesar do Boston ter times bem fortes também, eu acho. Sim, com certeza. Sim. E aí o Lakers começa o Boston, o Magic, o Larry Bird é draftado um pouco antes do Johnson. Bem pouquinho antes, 2 anos eu acho antes. E domina a liga. Não foi no mesmo ano não, os dois? Não foi? Acho que foi no mesmo ano os dois. Eu tenho essa impressão também, mas a gente confirma aqui. Enfim, de qualquer forma, se for no mesmo tempo ou diferença de... a diferença é pouquíssima. É pouquíssima. E aí o time do Boston era mais forte, e aí o time do Lakers ficava batendo chave. O Magic chegou na primeira final, não foi isso, como calouro, e ganhou jogando como pivô. O Larry Bird foi 1 ano antes. Olha, é isso. Porque eu lembrava que o Bird, acho que 1978 e o Magic Johnson 1979. Que o Magic escolheu ficar 1 ano mais na faculdade. Bem representando esse início da década de 80, né? Que é onde a gente está começando a falar, né? Isso. E aí o Boston ganhou, se não me engano. E aí o Lakers e o Johnson ganhou no primeiro ano dele. E eles ficaram batalhando ano sim, ano não, nas finais, né? Isso. Foi o que vitalizou a NBA mesmo, como vocês falaram. Eram competições que eles se enfrentaram, acho que mais de 5 vezes. E... como posso dizer? Era sempre ótimos jogos, né? Ótimas competições. O time do Bird era muito forte, o time do Magic Johnson realmente era também muito forte. Um pouco diferente, né? Da década de 60, eram times equilibrados. E... um basquete mais profissional. Dá pra... mais organizado também, já tinham regras mais estabelecidas. Não tinha que estar trabalhando no verão para conseguir complementar a renda e tal. Era focado no basquete mesmo. Ainda pegou a linha de 3. Ainda pegou a linha de 3 um pouquinho. Isso. E acho que é o que marca a primeira rivalidade mesmo da NBA, eu acho que é isso. Principalmente televisionado, né? Esse negócio de ser vendível, né? E tem toda aquela história, né? Beat Boston, né? Tem todo... então, essa é a parte triste da história, entre aspas, né? A parte séria da parada, que é Beat LA, na verdade, Beat né? LA. Que são os cânticos de Boston, de Beat LA, Beat LA, Beat LA. Porque é triste, não seria triste se fosse apenas isso, mas é porque no contexto, o time do Lakers, outro documentário aí, que é o Melhor das Rivalidades, que fala sobre Lakers e Boston, da ESPN, se não me engano, esse documentário. Fala um pouco sobre como o time do Lakers era caracterizado por ser o time dos negros, tá ligado? Isso. E aí ficou essa parada. Boston é uma cidade conhecida até hoje por ser meio racista, na verdade. E aí na época o Beat LA, na verdade, era um grito meio racista. Tipo, é meio racista porque... porque não fala abertamente que é racista, né? Mas todo mundo sabia na época que era contra negro o time. O Beat LA era contra os negros de Los Angeles, né? Inclusive, muitos relatos de negros moradores de Boston que torciam pro Lakers justamente por eles representarem isso. E aí você vê a NBA atual tão ligada a esse movimento, né? O movimento negro, tão ligada com essa identificação, a esse destaque, né? Vale ressaltar que parte bem pequena da população americana é negra, né? 4%, se eu não me engano. 4 a 5%. É uma quantidade bem pequena. Então, eles têm sucesso no basquete e viram um ponto, nos esportes no geral, e viram um ponto de luta de direitos para eles, porque até hoje eles têm que lutar por muita coisa. E aí fica esse destaque aí, que o Lakers fez muito por isso. E é por isso que ficou tão grande também por lá. Eu acho que para destacar essa rivalidade, esse ponto aqui que o Raul falou é importantíssimo. Eu nem vou me alongar muito, porque acho que ele contemplou legal.
para dar uma noção aí de como era, essa rivalidade era tão marcante, acho que de 80 a 90, representando bem ali a década, acho não, pelo que eu olhei aqui rapidamente, foram apenas uma final que não tenha Lakers ou Boston. Não quer dizer que eles tenham ganho cada vez que eles foram à final, né? Ou então, além deles terem se enfrentado, né? Mas eles estavam sempre nas finais. Então isso simboliza muito a força dos dois times naquele período. Assim, eu acho que o Boston até hoje monta equipes fortes por conta de todo esse contexto. A gente pode entrar no mérito aqui, às vezes até na resenha, às vezes sério, de que 30 anos que não ganha, mas tipo assim, o Boston sempre entra, ou quase sempre entra, com status de favorito. E isso é um dos poucos times, eu diria, que tem realmente esse fato da camisa, né? Pesar nesse caso. Não necessariamente como pesa o do futebol, não vou entrar nesse mérito de comparação, mas o Boston é uma das gigantes, um dos gigantes da NBA, sem dúvida, mas vem devendo aí alguns títulos para os torcedores nos últimos anos. Há de ser dito, e aqui a gente fala. Sem medo, né? Opinião. Aqui tem opinião. Mas já puxando aqui... Pode até mencionar para já emendar na outra, né? Que das finais que você citou, que o Boston... As duas últimas... O Boston não participa porque o time do Detroit Pistons... Exatamente. Vira o protagonista por ali, né? Exatamente. Não só impedindo aí a rivalidade, o Jordan de chegar nessas finais. Que esse é o ponto principal. Esse é o ponto que a gente vai trazer agora, essa rivalidade. Mas também impedindo o Boston, o Celtics, que continuava um time muito forte, né? Buscando uma hegemonia ali no leste, né? Até conseguiu, acho que foi o grande carrasco do Jordan, principalmente a gente vai ressaltar aqui a década de 90, lógico, né? Porque foi quando o Jordan ganhou, mas a gente até brincou, porque assim, o Jordan, querendo ou não, ele não teve uma rivalidade longa, né? Mas quem representou, acho que esse avanço de nível do Jordan foi o Detroit. Ele entendeu? até falou isso também, né? Justamente. No Last Dance também, como ele teve que preparar fisicamente para o embate. Justamente. Eu acho que era era uma coisa que não era tão dita dentro da NBA, não era tão focado. Eu acho que o Jordan até simbolizou essa mudança aí de dar valor ao seu físico, né? Parecido com o que o Pelé fez no futebol. Justamente, de atingir um nível físico que fizesse com que ele já era extraordinário, se fosse ainda mais. E isso principalmente por causa do Detroit. Por isso que a gente aqui quis escolher Detroit, porque por mais que tenha sido uma rivalidade ali até curta, né? E não pegar tanto os anos 90, que foi quando o Chicago ganhou de fato, né? Pegar bem aquele iniciozinho. O Chicago só ganhou quando derrotou Detroit, né? Eu acho que querendo ou não é à toa que tem esse espaço todo num documentário onde ele teve participação, né? Tem documentário só deles, inclusive, Os né? Bad Boys, exatamente. Ficou bastante conhecido, eu acho que o... Era Bad Boys, né? Bad Boys e Jordan Rose. Porque os caras não alisavam muitas brigas, foi aí voltando pro top socões que a gente falou que tinha, era justamente essa. O Detroit não alisava pra ninguém, muito pelo contrário, a porrada estancava. Pra quem não sabe, não tinha falta esportiva na época, né? Foi inventado depois de Jordan. Hoje tem, apesar de ter gente que não dei, né? Mas tem bastante falta esportiva hoje. E na época, eles criaram umas regrinhas, acho que nunca vazou as regras certinhas. Algumas azadas. Algumas, acho que a lista certinha. Era basicamente, se ele for pro fundo, você vai... Não deixa ele pular. Não deixa ele pular. Se ele pular, você vai derrubar ele. Tipo, enfiar a porrada no Resumindo, são 8 ou 9 regras, não tenho certeza agora. Dê porrada no Jordan. Basicamente isso. Na essência era isso. E com suas variáveis. Ironicamente... Tá inventando palavras. Ironicamente, o time do Detroit acabou sendo odiado, né? Ele acabou sendo odiado pela NBA. E é irônico isso porque o Isaiah Thomas estava sendo considerado uma das caras da NBA. Ia pegar o lugar do Magic Johnson, né, que estava de saída quase já na época. Mas era um cara extremamente carismático, talentoso, tinha tudo pra ser... Midiático. Tinha tudo pra ser um dos melhores jogadores da história. E foi? Foi, sim, de fato, mas faltou um pouco mais ainda pra contemplar o talento dele, roubando sua palavra, né, um pouquinho.
E acabou rodeando de malucos. Tem alguns malucos no Detroit, né, também. Dennis Rodman, jovem Rodman. Bill Laimbeer. O Bill Laimbeer, o outro, o Rick Mahorn. Tinha um bem maluco. E até os caras que não eram malucos, tipo o Mike Aguirre e o... Se tornaram malucos. E o outro, qual é o outro? Se Esqueci o outro. contagiavam pelo- Era o outro Allen que ficou disputando a Chicago, né? O Joey Dumars. Era o 2. Era o 2, é porque era o Mike Aguirre, era o 2, aí quando o Joey Dumars chega, o Mike Aguirre faz a 3. Eu tinha uma camisa do John Dumas, meu tio me deu, eu não sei nem porquê, mas eu tinha. O Joey Dumars, grande defensor, né? Inclusive, inclusive tinha grande sucesso, assim, entre aspas, contra o Jordan, né? O Joey Dumars, ele fala o Jordan sobre como era difícil atacar contra o Joey Dumars. Que você não vai ver o Jordan falando sobre muitas pessoas. Agora, que fique registrado aqui um ponto que o Arthur falou sobre a longevidade, principalmente do Isaiah Thomas, né? Ele era um cara que tem muitas lesões depois desse período do auge, porque ele jogava um jogo muito físico, né? Então você estoura as suas articulações e cartilagens todas, assim. E a medicina não era tão como é hoje. E eles não dão mais cuidado, né? Prevenção. 82 jogos, velho. Eu não tenho certeza, mas eu acho que não eram 82 porque não teve a expansão, mas já. Mas acho que já era. Já era 82, né? Acho que já. 82 jogos, velho, porradaria. Mas nessa faixa aí, né, com a margenzinha de erro aí, talvez. Muitos jogos, corridas longas nos playoffs, né? Longevidade chegando longe, então muitos jogos um atrás do outro. Machucou aí, ficou fora, ficou bem. Tem o jogo dele com o pé machucado, que ele faz na 25 final. pontos no terceiro quarto. Na final contra o Lakers. Né? Ele perde, com o pé torcido. Isso. Depois ele ganhou outro jogo, né? E ser campeão. Se eu não me engano, é. Emblemático. Eu lembro dessa partida que é emblemática. Porque ele carrega o time no terceiro quarto, no final falta um pouquinho pra eles ganharem, né? Isso. E um grande ponto também é que ele acabou, por conta dessa rivalidade, mas era aquilo também, o Detroit não só batia no Jordan, não. Era em todo mundo. Então, por conta dessa rivalidade aí, dessa questão de ser a ovelha negra, né, da NBA, muito se diz que brecaram a ida do... Não, eu ia trazer esse ponto. Muito se diz não. O Michael Jordan pediu pro Isaiah Thomas não jogar. O Michael Jordan disse que não. O Larry Bird e o Magic Johnson, que poderiam brecar isso aí, consentiram. Muito se diz isso. Isso. Como a gente não tem aqui abertamente um dos três falando, apesar pro Isaiah, isso é certeza, né? E de fato, tem essa parcela aí, não tenha dúvida, né? Do Dream Team de 92, que jogou em Barcelona, que apresentou, entre aspas, o basquete, né? Que é um outro divisor de águas. Foi o primeiro time profissional da NBA a jogar uma Olimpíada, né? Porque antes os norte-americanos mandavam não profissionais. Sub-20, universitários, os jogadores ali representou realmente como o basquete. Você tem que pensar na NBA primeiro, porque os caras revolucionaram ali, aquela Olimpíada ali foi bem marcante. Isso. E é interessante também como finalizou essa rivalidade, né? Sim. Que foram simplesmente Detroit Pistons saindo de quadra, sem falar com ninguém. No final do jogo, antes do jogo acabar, os titulares do Detroit, ao serem substituídos, para entrar aquele time mais... Garbage time. Isso, aquele time dos reservas, eles simplesmente foram pro vestiário. Uma quebra de conduta. O Isaiah Thomas até fala que nem foi combinado. O Isaiah Thomas simplesmente decidiu que ia se levantar e ir embora, e todo mundo seguiu ele, porque ele era o líder do time, inclusive, né? Não com muita surpresa, todo mundo seguiu ele. E aí ficou essa mácula aí, ele até disse que se arrependeu do que fez e tal. Eu não sei se arrependeu, eu acho que combina bem com o personagem, na realidade. Eu acho que faz bem a carinha do vilão ali e tal. Eu acho que funciona bem pra história. No documentário eles falam como eles abraçaram esse personagem, né? E eu acho que não fica, tipo... Por isso que batia em todo mundo. Eu acho que não é isso que decidiu o destaque do Isaiah Thomas ou não. Mas quem quiser pesquisar um pouquinho mais sobre os números do Isaiah Thomas, tenho certeza que vão se surpreender. São muitas temporadas com mais de 20 pontos e 10 assistentes, velho. O cara jogava muito basquete, tá ligado? É um cara pouco conhecido, por isso que o Arthur falou, por isso que o Arthur falou, mas vale a pena conhecer. O Isaiah Thomas era um dos caras que eu olhava quando eu tava crescendo, por ter tido contato com o Detroit Pistons por algum momento. Eu soube desse time, fui pesquisar e aí acabou que eu gostei do Isaiah Thomas. Eu ouvia muitos vídeos fazer. Eu acho que... Mais uma última coisa sobre essa rivalidade que nos anos 90... Já puxa outra, já. Isso. Nos anos 90 ficou o Jordan contra todo mundo da NBA. Ficou o Jordan contra a época dele ali. E o Jordan macetou, pô, não teve jeito. Infelizmente... Só não macetou quando ele não jogou. Exato. Aí ganhou o Raquel na mão. Mas tirando isso, macetou. Do Rockets. Isso.
Aí, tirando isso, ele ganhou. Então, Quase- por isso que quase- a gente trouxe o destaque Quase do uma ofensa Jordan. essa camisa aqui, pô. Pô. Oxi, o Howard, escola de pivô do Houston, aquela João Baguiado. Tá quase no mesmo nível. Beleza. Aí a gente vai emendar o quê? Tirando essa época que o Jordan não tinha concorrência, que era todo mundo da NBA e ele ganhou ainda, vem o Duncan, né? O Duncan é draftado pro time do Spurs, né? E faz logo estrago junto com o Robinson. E aí eles- Ali em 99, ali, né? Mas já simbolizando A essa, passagem. essa o primeiro passagem. título deles é em 99, né? O Robinson já é envelhecido, mas o Tim Duncan fica no time pra frente que ele vai disputar. Ele ganha ainda em 2003. O Robinson joga, né? Joga. Exatamente. Eu acho que é isso, essa ascensão do San Antonio, ao mesmo tempo que o Lakers também, o Los Angeles Lakers começou a ter o jovem Kobe, né? Isso. Junto com depois Shaquille O'Neal, que saiu do Orlando e foi pro Lakers. Que aí esse é o ponto, né? Como a gente falou aqui, eu falei do Boston, né? O Lakers também é um dos gigantes da NBA, também por conta dessa época. O Lakers, diferente do Boston, recentemente ainda ganhou um título aí, mas o Lakers também pela cidade, né, Los Angeles, também pela cidade de Boston, né, como você falou, é uma das maiores junto com Nova York, são próximas, mas Los Angeles também é uma grande cidade e isso fez com que o Lakers sempre sempre fosse um chamariz, sempre fosse uma atração ali para grandes jogadores que querem se provar, jogadores que querem estar no holofote, né, porque a gente sabe que tem certos jogos que pouca gente nos Estados Unidos vê. Mas o Lakers está sempre lá, então muito jogador foi para lá, muitos a gente estava até vendo na verdade um assunto sobre isso, que muitos pick 1 foram para Los Angeles, né? Depois que saíram, e aí emendo com essa questão do Shaquille O'Neal, que ali no início dos anos 2000 teve aquele tricampeonato que parecia uma dinastia até um pouco maior, mas não aconteceu, e aí acabou rivalizando com o San Antonio. Assim como na década de 80 lá que Boston e Los Angeles estavam nas principais finais daquela década, com San Antonio e Lakers não foi diferente. E acho que um ponto que aí eu vou jogar para vocês, que me marca, é o San Antonio, quando eu comecei a jogar basquete, essa já é a minha geração e a geração de vocês, né? O San Antonio representava o basquete coletivo e o Lakers era o basquete individual, né? Com Kobe, Shaquille O'Neal, aquela dominância, né? Até uma plasticidade que eu digo assim, o San Antonio também tinha sua plasticidade, mas é uma coisa diferente, né? Aquela bola que você vai dar 5 passes, 6 passes e vai quebrando a defesa, como se a defesa não conseguisse reagir, você vai dando passe, vai enganando, daqui a pouco você faz uma cesta extremamente fácil. Particularmente esse basquete me atrai mais, mas para NBA não sei se é o caso, mas o ponto é justamente esse. Acabou que dentro de uma liga onde já era a dominância como grande chamariz, né, da liga, o San Antonio vinha com esse contraponto e efetivo, né? Acho que o principal era esse, por ter jogadores também extraordinários, né? As jogadas plásticas têm o seu valor também, né? Justo, lógico. Pô, sim. Mas é isso, mas como um esquema de time era mais agradável que as jogadas plásticas acontecessem dentro desse esquema, né? Você falou aí, agora vale a pena lembrar aqui informação. Aqui tem informação. O Orlando Magic, nessa grandiosa franquia da NBA, vitoriosa, optou por não pagar o Shaquille O'Neal, o preço que o Lakers dizia, que ofertou, porque ele dizia que isso não era salário de jogador de basquete. Vale a pena lembrar que... Envelheceu mal, né? Envelheceu mal. Porque vale a pena lembrar que na NBA tem isso, né? Às vezes tem novos gatilhos de novos contratos de televisão. Então os times receberam um contrato de televisão, um aporte novo. Eu não lembro se o Lakers recebeu ou se ele sabia que ia receber, mas dava pra saber que o nível do salário dos jogadores ia mudar. E o Orlando Magic comeu mosca aí e ficou sem. E aí, O Orlando é uma franquia meio moscona, né? um pouquinho só, né? Já teve vários jogadores bons e nunca... Ganhou nada. Absolutamente nada. Nada. Mas vai à Disney, assiste legal. um basquete, É legal. curte um parque de diversão. Já rolou título em Orlando, pelo menos, né? Já Não rolou do título em Lakers, Orlando, é mas- verdade. O Lakers fez esse favor pra ele, né? Disney Championship.
acho que essa rivalidade é muito boa. Acho que não teve tantos, pelo menos não emblemáticos, confrontos entre os dois, mas que a dominância dos dois é incontestável. São dois ótimos jogadores, pilar, né, o Tim Duncan e o Kobe Bryant de cada lado, porque acaba se estendendo um pouco mais pela década do 2000, né? Uhum. Mas é um confronto, como você falou, de estilo de jogos diferentes, né? Apesar de ter algumas críticas, tem gente que fala que o Greg Popovich não é esse técnico todo, pô. Tem gente que fala isso. Que fala, o Greg Popovich é um gênio, né? Mostra a jogada simplesmente do Tim Duncan pegando a bola no poste baixo e fazendo a cesta, né? Sim. Falando que ele se abusava do Tim Duncan. Como é que o cara vai fazer um time bom sem jogador bom, pô? É ganhar do Miami Heat com 3 idosos no time e vai lá ganhar do Miami Heat do LeBron James. Mas assim, tem todo o mérito dos jogadores, lógico, né? Mas é o maior trio, né? O trio mais vencedor, na verdade, da história da NBA. Que é o Tim Duncan, Tony Parker e o Manu Ginobili. Eles são vitoriosos em jogos do CD, né? Que mais ganhou jogos, né? Que mais ganhou jogando junto, que mais ganhou. Ressaltando novamente, né? São 3 estrangeiros, né? Apesar do Tim Duncan. Isso, jogou pelos Estados Unidos, mas ilhas virgens. Eu sempre ressalto esse negócio de estrangeiro, né? Legal. Tem que parar com isso. Tô ligado. Mas acho que também foi outro marco pra NBA, né? Trazer esses caras de fora. Pô, acho que nunca tenham visto um sul-americano jogar bem ali na NBA. Com certeza. Também marca isso, verdade. Acho que é um ponto até que tá reverberando até hoje, né? Europeu tem consequências também, né? até hoje. Isso. O Tony Parker... É que o europeu já tinha o Dirk, né? O Dirk foi o primeiro Mas o nome, Dirk- assim, mas chamou a atenção. Todo mundo queria ter o próximo Dirk. Mas acho que o Tony Parker ganhou o primeiro MVP, Finals MVP do que ele. eu acho. Ah, foi o Finals MVP, sim, né? Até porque ele só ganhou em 2011, né? Mas e aí, né? Mas o que vale ressaltar também aqui nessa discussão é que esse time do Spurs e do Lakers se enfrentaram muito em conferência, né? Eles são da mesma conferência. O Spurs passa a ser da mesma conferência que o Lakers, na verdade, né? O Spurs é um dos times que jogaram nas duas conferências. Mas passa a ser mas nessa época já era da mesma conferência. E aí eles têm muitos confrontos, são final de conferência, semifinal de conferência. Então não tem final Spurs e Lakers. Mas o Fernando tem até aqui os dados, né? São 8, 9, são quantas finais que... de 2000... Não, a gente já considerou até 99, né? Uhum. Porque foi o ano que o San Antonio ganhou. Foram 4 finais, né? Para o San Antonio e 7 para o Lakers, né? São 11. Então... São 11 presenças de finais em 11 anos. Não, de teve Dallas no 99... 12. de Teve 99 até 2010 São ali, 12 né? anos, São 12 anos, 11 finais em 12 anos. Teve o Dallas do que o Arthur falou aí do Dirk, né? Do Dirk não era do Nash não era. Acho que não, né? O Nash estava no Phoenix ainda. Mas já tinha voltado de novo pro Phoenix. Né? O Nash tem 2 passadas pelo Dallas. Enfim. E aí teve essa passagem, mas de resto ou Lakers ou Spurs saíram das conferências do Oeste, né? Pra vocês verem aí como ficou essa polarizada essa época aí, né? No final da época eu quero fazer um destaque que foi LeBron contra Boston. Boston, Miami e Boston dura até hoje, né? Mas teve LeBron em Boston, que foi quando o LeBron era do Cavaliers ainda, contra o Paul Pierce. E aí, essa rivalidade Pierce-LeBron continua com o Miami Heat, quando ele vai pra Miami. E aí vira Miami e Boston, que continua até hoje. E o LeBron em Boston também continuou. Quando ele estava no Cleveland. No Cleveland, que foi isso. o primeiro ano de Jason Tatum. Exatamente. Pois é, mas vale ressaltar que teve até essa origem aí do Miami e Boston, que é uma rivalidade pra se olhar, assim. Nos últimos tempos tem durado uns 10 anos, né? Já a gente vai falar das rivalidades que a gente vai projetar aí, né? Mas essa daí já é uma rivalidade que existe, assim, velho. Os jogos são porradaria, velho. Pancadaria, velho. Miami e Boston, se vocês virem os jogos, destoa bem dos outros jogos, assim. Até nos playoffs. Um negócio massa de assistir, né? Pra quem gosta muito bom. Acho que o ponto é esse, né? A gente gosta das rivalidades porque você vai querendo assistir com vontade, né? Acho que... É aquele ingrediente a mais, né? Exatamente, Olha, só para reforçar o que o Raul falou, né? O Lakers esteve nas finais de 2000 a 2002, né? Que ele ganhou. Que é 2000, 2001 e 2002, no caso, para deixar claro. 2003 o San Antonio estava na final e ganhou. 2004 o Lakers perdeu para o Detroit, também estava na final. 2005 o San Antonio ganhou do Detroit.
Aí 2006 foi o Dallas. único ano que realmente foi Dallas e Miami. Miami ganhou do Dwayne Wade, mais Shaquille O'Neal, né, que também estava envolvido na outra naquela rivalidade. Aí 2007 o San Antonio ganhou do Cleveland do LeBron pela primeira vez. Aí já 2008, 2009 e 2010 teve Lakers nas 3 e Boston em 2 e o Orlando fez final em 2009 contra o Lakers, ou seja, tava... Deu 10. Se você contar de 99... Justamente, não. Então, realmente é um domínio, mas foi isso que o Raul falou, como eram da mesma conferência, não tinham como ser a final da NBA, mas já se via ali que geralmente quem chegava ali já era praticamente o campeão, né? E aí acho que a gente fechou, né? Tem figuras históricas nesse time, né? A gente falou do Kobe, do Shaq, acho que dos 3. Tem mais alguém que passou ali? Sei lá, Derek Fisher é um nome que Derek ficou Fisher é um muito nome tempo lá em importante, de Los fato. Angeles, né? Robert Phil Jackson, a gente citou. Robert Horry, na verdade, dominou essa década. Robert Horry, realmente. Tem 7 anéis ele. 7 anéis. É verdade. Teve lá e teve... E aí, pulando pra 2010... Paul Gasol, verdade, Paul Gasol. A gente falou do Ron Artest já. E aí vou indo para final de essa década de 2010, né, para cá, 2010, 2020. A gente até brincou em off e falou de 90, né, que foi o Jordan contra todo mundo. Meio que nessa foi LeBron contra todo mundo. LeBron realmente teve um domínio. Em sua conferência. Isso que eu ia até perguntar. Você acha que se o LeBron tivesse na Conferência Oeste, ele teria esse domínio que ele teve em 2010? Porque acho que em 2010... Acho não. Em 2010, ele esteve em todas as finais, né? Menos a do Toronto. Menos a do Golden State de Toronto. Tirando isso, ele estava em todas as finais. Que foi justamente quando ele foi pro Oeste. Isso. Então, você acha que se ele estivesse no Oeste antes... Não, eu não acho não, velho. Sinceramente, assim, sem desconsiderar o mérito que o LeBron James tem, grande jogador, né? Foi o Michael Jordan contra a época, foi o LeBron contra a época, é verdade. O Michael Jordan ganhou, o LeBron James perdeu. A época saiu vitoriosa no segundo confronto. Palmas pra época, conseguiu a reviravolta. mas grande competidor, grande época. Isso, ganhou da segunda vez que tentou. Mas, pô, falando sério assim, você vê alguns times que o LeBron enfrentou, eram bem abaixo dos outros times do Oeste e ele passou, assim, dificuldade. Eram times organizados. É uma coisa que eu sempre brinco com o Arthur, que era o time do Indiana Pacers, que era David West, Roy Hibbert, Paul George, Lance Stephenson, George Hill. Esse era o time. Tinha um sexto homem que era bom, que eu tô esquecendo agora. Danny Grant era titular e o Lance Stephenson era reserva. Isso. Era um bom time, tá ligado? Mas, pô, tu olhava do outro lado, tinha o San Antonio Spurs, tinha o Oklahoma dos 3, tinha o Dirk Nowitzki, tinha muito time, tinha o Memphis Grizzlies, todo ano tinha um time muito bom. Então, cara, eu acho que o LeBron James não tem culpa nenhuma de jogar na conferência. Que é histórica, foi fraco no momento. Ele não tem culpa, ele não controlava a administração ruim das outras equipes. E talvez por ele também tem um pouco de parcela de ser fraca também. Pequena, talvez, mas tem. Pois é. E aí, eu acho que ele lidou muito bem com isso. Ele podia jogar uma conferência fraca e perder também, eventualmente, alguma vez. Porque ele era fora de série mesmo. Ele não perdeu. Até esse jogo, essa série contra o Indiana Pacers mesmo, o Indiana Pacers ficou perto de ganhar, o que é tipo positivo ou negativo também, né? Dependendo de como eu ver. Tem aquele famoso jogo 6 em Boston, que ele tava pra ser eliminado e fez 46 pontos. 46? 45, isso, sempre erro. 45 pontos. Foi o jogo mais inacreditável que eu vi do LeBron James na minha vida. Foi aquele jogo lá, faz um tempo, mas foi aquele. Foi nesse jogo também que além dos 45, ele deu uma enterrada que... O Jason Terry? Não, que não valeu. Não valeu, pô. Foi tão forte a enterrada que a bola entrou e saiu. Saiu, foi isso mesmo. Ele jogou a bola no peito dele. A bola bateu no peito dele e saiu. Foi isso. E aí... o nível de cavalice, né, que tava na época, LeBron James. Tava fake Nery. Tava fazendo amor com suco. Aí, bom, teve isso tudo, né? Mas eu acho que, pô, aí você pega outros times, tipo, Toronto Raptors, que tinha o DeMar DeRozan e Kyle Lowry. Ruim, o time era ruim, desculpe, ruim. Boston Wizards, que era John Wall, Bradley Beal e Marcin Gortat. Você nem sabe quem é Marcin Gortat, você nem lembra de quem é Martelo Polonês. Ruim também. Time ruim. Isso era um time que era competidor de LeBron James. Assim, então, o Boston Celtics velho já. Esse time que eu falei agora. Velho, não era um Boston Celtics no auge. Todo cheio de problema lá. O Rajon Rondo já zaralhando a porra toda lá. Desculpa aí pelo palavreado. Mas já tava assim. Então, tipo, você olha os concorrentes do LeBron James.
pô, não são concorrentes à altura do LeBron James. Você queria ver o LeBron James contra o Kobe Bryant, contra o time do Denver, que era forte na época, um pouquinho antes, contra o Memphis Grizzlies, que batia, contra o San Antonio Spurs, com certeza que gostaria de ver, contra o Oklahoma, que ele pegou na final, mas pegou uma vez, um time super jovem, não enfrentou depois, ficou enfrentando o mesmo time. É isso, cara, eu acho que... E ainda conseguiu a proeza de perder para um time fraco do Dallas Mavericks, com todo respeito. Brian Cardinal tinha minutos. Quem marcava o LeBron era Deshaun Stevenson, pra quem não se lembra, o maluco que fazia assim, nem consigo mais fazer. Fazia assim, seria quando fazia a bola de 3. Esse aí é o... É o Dele Alli, essa, pô. Ele botava isso aqui embaixo, pô. Era tipo assim, ele fazia. verdade. Deshaun Stevenson, aí tinha um Dirk Nowitzki, mas um Jason Kidd velho, esse foi o time. O LeBron James conseguiu perder, que era uma mácula na vida dele, aquela derrota. E depois ele conseguiu perder pro San Antonio Spurs velho também. Que eu, com todo respeito ao San Antonio Spurs, não era pro LeBron James poder perder. Ou ele é o LeBron James, pô. Não sei o que falo que é. Ele auto-intitula-se o maior jogador da história. Isso na época que ele estava no Miami, que tinha montado a panela lá, que representou o início da hegemonia do LeBron ali, né? Isso. Vale lembrar que o LeBron sempre esteve na temporada, na Conferência Leste, né? Ele foi draftado no Cleveland. Cleveland já era da Conferência Leste. Mas ele realmente teve esse domínio aí. Mas teve um time que brecou, sem ser esses aí, né? Uhum. Teve um outro time dessa década que brecou, né? Esse domínio do LeBron James. Né? Aí foi o Golden State, né? Provavelmente tá na disputa do melhor time já montado da história, né? Ali com Draymond Green, Kevin Durant, Klay Thompson. A segunda fase do Golden State. Marcus Cousins, Javel McGee, Stephen Curry. Apenas esse jovem. Tem esse. Que eu fui montando. Quem gostava que já é uma coisa tão... Ele já é a cara do Golden State, né? Que ele você já tem que saber que a gente tá falando que tem o Stephen Curry. É porque aquele time que Kevin Durant era melhor, né? E não tem jeito, velho. Acho que antes do Kevin Durant chegar, tava 1-1, né? Tá bom? E teve a vitória emblemática de... Vergonhosa pro Golden State, inclusive. Vergonhosa e... Boa vitória do LeBron James. Era até Deve ser uma das melhores finais da história da NBA. Deve ser, certamente Se não, deve melhor. ser. Deve É ser a maior vitória, velho. Porque Já- vale lembrar, né? Você falando dos melhores times, foi um ano que o Golden State fez a melhor temporada da história, né? Foi. E tava 3-1 acima. Justamente. Se eu posso fazer aqui Foi a maior vitória. não uma tem queixa, como- a única queixa é o lance do Draymond Green e do LeBron James no jogo 5, Que tirou o Draymond Green do... no jogo 4, Que tirou que o vira Draymond Green. 3-1. Não, no jogo 5. Tá 3-2 e o Golden State pode fechar. E aí o que acontece é que tava 3-1, o jogo viria a virar 3-2 porque o Cleveland ganha, mas que o Golden State poderia fechar, que o LeBron James se atraca com o Draymond Green e o Draymond Green leva uma técnica, e a NBA tinha acabado de criar aquela regra de que se o jogador leva 5 técnicas ele fica suspenso no próximo jogo. Aí o Draymond Green levou a quinta na final e perdeu o outro jogo. Então foi pro jogo 7 com o Draymond Green e perderam, mas antes eles ficaram sem o Draymond Green nesse lance aí, que eu achei tanto quanto polêmico. Também Mas nada achei, na disso época- tira o mérito da vitória e daqueles jogos sensacionais do Kyrie Irving. E vale ressaltar também que o Cleveland sempre vinha desfalcado, acho que com... É verdade, com é LeBron. verdade. Sempre o Kyrie Irving tava... Acho que essa foi a única final que tava Saudáveis. todo mundo lá com o Kyrie Irving, com o Kevin Love. Acho que as duas peças principais, né? Inclusive os caras botavam um dela de novo pra marcar o Stephen Curry. Não tinha essa estrutura toda o time, Isso, eu acredito. Mas conseguiu a vitória, acho que essa virada 3-1 aí é histórica, é emblemática. Mas de resto foi de base, né? Agora eu queria antes de passar à frente, eu queria fala sua sobre os times que o LeBron James enfrentou, porque eu sei que Eu acho você que- discorda de mim. Então, acho que são times subestimados ali. Tinham ótimos jogadores em ascensão, principalmente ali, o Paul George estava ascensão. O time do Boston tava vindo de ser campeão, pô, em 2009. É verdade. Não 2008. 2008, pronto. Isso. O último título do E tinha Boston. feito final em 2009 contra o Lakers. Isso, Há isso. 15 anos atrás. Então, Não, 2010 fez contra o Lakers. Isso foi o 2009 Orlando Orlando. Magic, é isso mesmo. então acho que não tem. Acho que os times que o LeBron enfrentou, acho que não são diferentes do time do Oeste, pô. Esse time do Memphis Grizzlies não era isso tudo também. Nunca ganhou nada. Nunca foi pra final. E acho que não tem esses times todos no Oeste, não. Velho. Acho que San Antonio, Lakers, Clippers. que nunca passou do segundo round também. Passou do segundo round porque Dallas, jogasse- pô.
Dallas foi até Dallas, ganhou um pô. ano deles. Acho que não são como se tivesse 8 times muito foda aí o LeBron Entendi. se passaram no primeiro round. Você acha que a discrepância é maior agora ou naquela época? Não, naquela época, com certeza. Mas teve uma época que foi ainda maior, né? Quando o LeBron James já tava no Lakers, teve uma que foi bem fraca. Acho que foi em 2015, velho. Não, Que aí que foi o Golden eu digo, depois quando ele foi pro Lakers já. Teve uma que foi bem fraca a outra conferência, eu não lembro agora. Não sei, velho. Mas Não. por 2015 já era bem discrepante, porque foi a ascensão do Golden State. O Oklahoma também tava na Conferência Leste. O Oklahoma Oeste. tava bem, o Utah cresceu. Meteu o Houston lá com Houston também. o Harden. Pronto, essa época aí já é bem discrepante, mas eu acho que quando ele tava no Miami não era tão discrepante assim. Entendi. Porque aí na outra, pô, tinha o Washington, que já não era um time muito bom. Tinha o Toronto Raptors. Toronto Raptors. LeBron. Que eu acredito que o time do Toronto Raptors era muito bom, só que eles não tinham aquela estrela muito grande. Então, tanto que quando o Kawhi chegou lá, ele foi campeão. Foi campeão muito por acaso, né? Aí é. Mas teve mérito de chegar na final, vou puxar por esse ponto. Também acho que campeão foi uma série de acasos ali. Não, de tudo bem, lesões. título é título, mas não tem, título não tem asterisco aí, que é de história aqui. Tanto vai, o cara foi campeão, tem a se medalha for- e um abraço. Se for botar Mas- asteriscos em todos, pô, Sim, todos os todos Golden vão ter State- asterisco. Não, todos da história vão ter asterisco, se for botar asterisco. Não, mas tô falando de questão de lesão. Sim. No Golden State sempre vai ter uma lesão. Chris Paul, Kawhi Leonard. o Kawhi Leonard e o... Qual foi o outro também? É que o Chris Paul se machuca múltiplas vezes. Não teve outro. O Chris Paul foi no Houston. Isso. O Kawhi Leonard foi quando ele tava em San Antonio. Isso. Teve outro título também que alguém se machucou. Acho que foi o Kyrie Irving e o Kevin Love. Foi um dos dois, ou foram os dois, né? Foi um Acho dos que foi dois, os eu dois, acho que foi os dois. Mas acho que um deles voltou pra final, É. não lembro, mas foi isso Mas aí. enfim, se for botar, meu irmão, lesão vai acontecer. Isso. É uma infelicidade, tá no esporte. Não, estar saudável faz parte também do esporte, né? Exatamente, quem dirá. Mas, sem dúvida. Ah, Avaliação, que diga, preparação. né? É, ele tenta, né? Eita. Mas eu acho que quando a gente tiver. Quando estiverem analisando, como a gente está analisando hoje a década de 80, a década de 90, vão analisar como é essa década aqui que passou aí agora, como LeBron James e Golden State. É. Sim, Eu acho que, É. acho que são dinastias, né? Dinastia do LeBron por ter ido em todas as finais da Conferência Leste E a do Golden State. e a do Golden State Por ter porque ganho também trouxe uma outra identidade que a gente já falou aqui pro basquete, né? Trouxe um outro estilo de jogo. também coletivo. Também coletivo, mais agressivo talvez, e com a bola de 3, né? Talvez por isso a agressividade, mas enfim. Mais agressivo na bola de 3, eu acho. Isso. E de pontos também, né? A própria liga ao longo do tempo foi melhorando, foi aumentando os números de ponto, né? E acho que vai simbolizar muito isso. E além do fato do LeBron James estar em todas as finais, né? Ele também acho que quase todas as vezes ele foi o líder da temporada regular. Acho que o único cara que conseguiu. Falando de playoffs antes da temporada. E aí entra MVP, entra tudo esse contexto. né? Teve aquele fatídico ano que ele ia ser o MVP unânime, né? Foi em 2000 e... Inclusive tem outro também, o Curry também foi o MVP. Ele foi unânime mesmo, mas o LeBron ia ser É. e o cara deu um voto pro Carmelo Anthony, um voto um pouco. E o brother do LeBron ainda, né? É. Carmelo Anthony é brother do LeBron. E teve a outra polêmica, do que o LeBron James ia ser campeão e defensor do ano, que só o Jordan e o Hakeem Olajuwon conseguiram. Não, isso aí foi no mesmo ano. Podia ser, Foi no mesmo ano, ele podia ia ser ser MVP unânime. unânime, defensor do ano, E ia ser campeão campeão da ainda. NBA e Finals MVP, né? MVP. Finals MVP É, e MVP normal. tirando o unânimo, Só faltou- só o Hakeem Olajuwon e o Jordan conseguiram. Isso. E a polêmica do defensor do ano foi que o ganhador do defensor do ano, o Marc Gasol, Isso. ele foi pro segundo time, All Defense. Ele ganhou o prêmio defensivo do ano, mas estava no segundo time de melhor defesa Isso. da NBA. Aí ficou essa coisa. Faz total sentido. É. Pra quem não sabe, as outras são diferentes, né? E os critérios são diferentes, mas no final das contas não faz sentido. Mas não foi a mesma, só pra deixar claro, não foi a mesma votação. As pessoas não votaram. Claro. Esse é o melhor e ele vai ficar no segundo time. Foram duas votações diferentes. É porque você pode votar ele como o melhor, você pode votar ele como segundo, então ele pode ter recebido muito voto de primeiro e nenhum outro voto em nenhum outro lugar, enfim. Essa temporada, provavelmente, se isso tudo tivesse ocorrido, né? Ele ser o defensor do ano, sem o nome, provavelmente teria sido a melhor temporada da NBA em termos de Título de. premiação, né? Premiações. Acho que não teria Individual. mais nenhuma outra premiação pra ele ganhar. Pô, Most Improved pra ele. Isso é Ia pouco ser bem importante, difícil, é né? relevante. E aí, acho que a gente termina aqui as rivalidades, né? Mas... Vai ter as novas, não? Aí Então, vai ter- aí a gente terminou as históricas, dá pra dizer assim, e aí a gente vai projetar aqui algumas rivalidades. Uma que me chama bastante atenção e até é um contexto que a gente já traz pra NBA hoje em dia
que já foi criada também, que é uma coisa que a gente percebeu aqui, né? As rivalidades foram criadas ali nos finais das décadas, né? Para representar isso. Eu acho que tem 2 jogadores que podem simbolizar isso, que é o Luka Doncic e o Devin Booker. Eu acho que já tiveram situações, né? Tem aquela foto bem famosa, né? Aquele meme do Luka Doncic olhando pro Devin Booker. Destrói ele no último jogo. O Devin Booker tira uma gracinha com o Doncic no jogo que eles ganham. E aí nos outros 2 o Dallas ganha por 30 pontos. Os 2 jogos ele ganha por mais de 20. E aí ele destrói completamente. O Luka Doncic acaba com o Phoenix Suns e com o Devin Booker. Aquele jogo 7 ali foi Exatamente. ele tem mais pontos que o Phoenix Suns no primeiro tempo. No primeiro tempo. O bagulho é um absurdo. E aí o Phoenix Suns uma outra cara agora para essa temporada. O Luka com outro... Time repaginado também. Um time repaginado, melhor. E ele saiu, né? Ele não participou dos playoffs, então ele tá esse tempo todo aí sem jogar, com certeza. Vai jogar agora, tá Copa do Mundo. Vai jogar a Copa do Mundo, Tá, a gente vai falar sobre isso, realmente. Tá toda pré-season, né? Todo esse momento a gente fica na expectativa do Luka cuidar um pouco mais da saúde, né? Porque a gente acha que é o nível que falta para ele atingir, como o Jordan também a gente citou aqui um pouco mais cedo. Não tô comparando o Jordan e o Luka, ainda não tô comparando. Mas acho que é esse... Que o Luka fica esperto, que o shape vicia, né? É verdade, o suco é perigoso. Mas eu acho que é uma rivalidade que tem tudo pra ganhar um destaque aí. Eu até gosto dessa rivalidade, acho bem interessante. Eu gosto dos personagens que estão nela. Agora com o Kevin Durant também, né? Acho que outra rivalidade que tinha muito potencial desde o dia do draft, que era o Jamoran e o Zion Williams, né? Mas o Zion Williams não consegue ficar em quadra e fica um pouco... Um não consegue ficar em quadra, outro também não consegue ficar em quadra. São bem controversos dos personagens, hein? Acho que trazendo aqui, além desses pontos, acho que eu torço muito para que não tenha uma rivalidade muito demarcada, porque eu tenho esperança de que esse novo CBA vá travar esses times tão fortes, a gente vai ver um revezamento maior de times nacionais. Eu tenho esperança. E certamente vão ter dinastias e certamente vai ter uma rivalidade. Já que eu falei isso, eu vou tentar aqui adivinhar e eu vou botar o jovem Anthony Edwards na discussão. Mudou de camisa, né? Vale ressaltar isso aí. O número 5 agora do Timberwolves. Ele era o número 1. Ele sempre jogou com a 5 na vida toda. Aí na NBA, quando ele chegou, tinha um atleta com a 5 já. E ele escolheu a 1 porque ele foi o número 1 do draft. E aí agora o Kyle Anderson permitiu ele trocar com ele. Humilde. E o Anthony Edwards jogar com a 5. Sabedoria chinesa. Sabedoria chinesa. O confusionismo em ação. Mas diga com quem ele vai rivalizar, o Anthony Edwards. Então, eu acho que o Anthony Edwards vai rivalizar. Acho que se fosse pegar da outra conferência, né? Eu tenho esperança que o Jason Tatum vai fazer muito barulho. Eu acho que vai estar sempre brigando por lá. Mas eu acho que Anthony Edwards vai ter uma conferência forte ali com o Oklahoma City Thunder. Eu acho que é um time que a gente tem que trazer, é um time que tem que ficar de olho, porque tem muito talento. Realmente. E vai perder. Vai perder talento, porque esses caras vão ter que começar a receber um salário, né? Mas certamente os principais vão ficar por lá. Vai manter a base ao máximo que ele conseguir, né? Então, pouco se fala do Atlanta Hawks contra o Knicks aqui, viu? Pouco se fala, essa grande rivalidade. O Trae Young, aliás, é uma rivalidade de um homem só, né? É uma rivalidade de um homem contra uma cidade. E o homem conseguiu ganhar. Ficou bem emblemática isso aí. O Trae Young, inclusive, que é da mesma classe do draft do Luka Doncic. Né? Não, tem a resenha do Embiid e do Jokic, que ficou meio assim, né? Ficou meio feio nos últimos anos e tal, que a galera deu uma forçada de barra, principalmente na mídia externa, na mídia do exterior, porque deu uma forçada de barra pra criar esse um contra o outro. Mas, tipo, não vejo ele chegando em tantas mais finais assim pra criar uma rivalidade. Até porque o Embiid não consegue passar muito round. Mas... Você acha que o Denver também, que foi o atual campeão, talvez ele... Eu vejo o Denver voltando em mais uma, assim, ou duas. Sem dinastia? Eu acho difícil, assim, porque eu acho que o CBA veio para travar isso e porque tem muito time se fortalecendo. Acho que nos próximos 3, 4 anos o Denver tem uma janela aí boa. Mas depois disso vai ter o Oklahoma forte. O Houston Rockets aí draftou muito bem, tem muitos jovens, forte. Tem o Boston sempre muito forte. Tem... só trazendo para a própria conferência, né? Tem o Minnesota do Edwards, não sei se o Edwards vai continuar lá, mas, pô, ele tá fazendo muito barulho já, tem o Jamoran, então, tipo, é muito time, razoavelmente bem organizado, por um time que tem uma dinastia tão grande assim, entendeu? E outros times que estão crescendo, né? Ano a ano. Você falou do Devin Booker, eu espero o resultado do Devin Booker nos próximos 5 anos também. Talvez
um Já tá na hora, pô. Denver Phoenix já teve faísca na última temporada, pode ser que continue no próximo ano. Geograficamente é até próximo, se eu não tiver É, enganado. até o próximo. Phoenix Só na- e Acho que não, Texas. acho que não. Não, Phoenix, o Colorado, né? O Denver é no Colorado, isso. Colorado, tô com o San O Phoenix Antonio é na no cabeça. Arizona. O Não, Colorado tava é com um o San pouco Antonio na acima, cabeça. né? Não, tá, acho que não é tão próximo assim. Não, acho tava que mais próximo com, não. Arizona com- é baixa, quente, pô. eu tava Isso. com o Texas na cabeça por causa do San Antonio. Ah. Mas enfim, Arthur, você tem alguma que você pensa assim? Acho que não. Acho que vocês já falaram muito bem. Não, eu acho que não. Você vai ser obrigado a falar uma, meu querido. Eu sinto muito. Uma? Eu não tenho, pô. Deixa eu ver. Você sabe não, irmão. Sai não. Eu já dei mesmo, pô, do Knicks do... Não. Você vai falar uma de verdade, porque essa aí foi uma rivalidade vencida por um homem só. Parecida? Pô, deixa eu pensar aqui. Quem você acha que tem chance de dominar a Conferência Oeste? Você acha que o Embaiama aí com o San O Antonio? Embaiama. Não. Ei, o acho Embaiama que- e Scoot Henderson vou dar uma discussão. Tá legal, eu gosto de assistir do mesmo draft, pô. É. Mas botar o... Acho que o Luka Doncic e o Jason Tatum acho que dá uma rivalidade legal, velho. Legal. Realmente. E tem chance de estar cabeça a cabeça na final, né? Então, acho que... Essas rivalidades acho que são mais... Mais apelativa. A né? Melody quando chega na final, né? que você encontra. com certeza. Porque acho que é o que o negócio do Lakers do San Antonio, a pessoa não vê tanto como... A gente ficou em dúvida, inclusive, Ah. em 2000. Porque a gente não vê esses embates todos. Que não, Nas finais, né? não fica tão explícito. Pra quem não viveu, né? Pra quem não sabe aí, principalmente eu e Arthur, a gente começou a acompanhar basquete ali depois dos anos 2010, né? A gente chegou a ver Lakers e Boston na final, eu mais velho, o Arthur um pouco jovem demais, Eu dormia. mas a gente acompanhou mais um pouco depois, então esses tempos de San Antonio e Lakers pra gente já é meio que história, sabe? Não é tanto vivido, né? E é o mais velho aí, né? Eu vivi um pouquinho, mas também não foi... Mas eu ali 2005, 2004, eu lembro do Detroit assim um pouco. Então eu vivi um pouquinho mais ali e comecei a acompanhar basquete por causa do Kobe, né? Então eu vi depois, 2001, 2002, que foi o tricampeonato do Lakers ali com Kobe e Shaq. Mas tá aí, esse episódio aí do Top Socão mais rivalidades. Em homenagem ao Pedro do Não, mas Flamengo. qual foi o top socão pra vocês aí? Porque o top tem que ser do Martel, né? O Artest é o top. Mais uma vez um homem contra uma cidade só e um homem ganhou. E o um homem ganhou na mão. Na mão, pô. Não foi no basquete, pô. Mão e loucura, um bom ingrediente. Mas é isso, rapaziada. Vamos combinando aqui de trazer um conteúdo aí da Copa do Mundo. Tem já um esboço aí de seleção brasileira, de seleção americana. Tem uns jogadores da NBA que jogam por outras, né? A gente citou alguns aqui, então vamos trazer em breve. E dar um salve aqui, a gente está gravando um dia antes do jogo do Brasil, né? Da Copa Feminina, a gente falou, né? O Raul tá caracterizado com a camisa do Brasil, torcendo para ir para ganhar da Jamaica, né? E pegou uma Colômbia aí na final, eu acho que dá jogo contra a Colômbia. Nas oitavas? Porque Colômbia. Colômbia ganhou da Alemanha. A Alemanha vai ficar em segundo e Colômbia vai Vamos ficar em já primeiro. Se olhando, tudo. pessoal. Vamos já olhando. A Colômbia não é de bobeira, não. Estamos ganhando. Agora só A virou. mulher fez um golaço da Colômbia, mesmo. Então. Colômbia não é de bobeira, não. Mas vamos torcer pro Brasil aí que tem Copa do Mundo Feminina agora, futuro tem Copa masculina de basquete e a gente tá sempre acompanhando. Se eu olhar aqui, tá escrito Marta. Beleza, rapaziada? Tamo junto, é isso aí.